Boa tarde, meus amores. Hoje teremos nossa aula de história com o conteúdo é a origem do povo brasileiro, os primeiros grupos sociais do Brasil. Então, peguem a apostila e vamos começar. Então, aí na página 53, em texto e contexto, temos aí duas imagens, né? Que povos são esses? Vocês conhecem? Então, você sabia que antes de os portugueses chegarem ao Brasil, em 1500, nosso país já era habitado por várias pessoas? Esses grupos que viviam no Brasil organizavam-se em sociedades com culturas, hábitos e estilos de vida riquíssimos, semelhante a nós. Elas também constituíam família, tinham sua própria língua e celebravam suas tradições. Então, vocês sabem quem eram essas pessoas que viviam no Brasil? Você sabe por que elas são chamadas assim? O que você sabe sobre a cultura desses povos? Quais línguas eles falavam? Em nosso vocabulário, há palavras que vieram das línguas dessas sociedades? Quais? Em teorizando, o nome que os colonizadores deram a esses povos é indígenas, o que, segundo o historiador Leandro Carnal, aconteceu devido a um erro de geografia, pois, quando os primeiros europeus chegaram às Américas, acreditavam estar nas Índias, nome dado aos povos que viviam próximo ao rio Indo, na Ásia. Então, crianças, os portugueses, eles procuravam um caminho marítimo para chegarem às Índias. Quando chegaram, por acaso, à América. Por isso que eles chamaram os habitantes daqui de índios, porque na verdade eles estavam se referindo aos habitantes das Índias que eles tanto procuravam. Assim, os colonizadores europeus passaram a chamar todos os povos nativo-americanos de índios. Contudo, é importante que se saiba que essa palavra acabou generalizando grupos diversos, ou seja, no imaginário popular, todos os índios são iguais, usam cocar, fazem uma dança engraçada e falam uma língua que não entendemos. Entretanto, não é bem assim. Página 54, os povos nativos. Ainda que existam elementos das culturas indígenas na cultura do povo brasileiro, a sociedade e os costumes desses povos são muito diferentes, o que causou estranhamentos e preconceitos ao longo da história. Segundo dados da FUNAI, em 1500 havia aproximadamente 3 milhões de nativos vivendo nas terras brasileiras. Segundo o historiador Boris Fausto, esse número varia entre 2 milhões de indígenas em todo o território brasileiro e 5 milhões apenas na região da Amazônia. Ainda que a quantidade exata de nativos à época da chegada dos portugueses não seja exata, uma coisa é certa: os navegadores portugueses chegaram a uma terra que já era habitada. Naquela época, havia inúmeras tribos indígenas, contudo, a maioria delas tinha culturas e línguas parecidas. Entre esses povos, o casamento entre parentes é comum, então algumas tribos possuíam laços familiares, o que justifica, assim, a aproximação linguística e cultural. Por isso, esses povos nativos dividiam-se em dois grandes grupos, os tupis-guaranis e os tapuias. Esses grupos são organizados conforme a semelhança de línguas. Os povos que fazem parte do grupo dos tupis, por exemplo, falam línguas e dialetos que eram muito semelhantes e, por isso,
agrupavam-se nessa família. Entre eles havia povos como os tupis, os guaranis, os monde, os tuparis e os jurunas. Os tapuias eram povos que falam línguas que não faziam parte do conjunto tupi-guarani, como os Gês, os Bororós e os Botocudos. Os tupis-guaranis eram os povos que viviam no litoral e tiveram o primeiro contato com os portugueses. Eles eram numerosos e muito poderosos. Suas aldeias eram próximas umas às outras. Eles falavam línguas semelhantes e possuíam os costumes parecidos. Cada tribo ou aldeia possuía o seu chefe, mas não havia um líder que comandava todos os tupis ou guaranis. Entre eles, não havia escravos e todos trabalhavam igualmente, incluindo o próprio chefe da tribo. Os padres jesuítas que vieram ao Brasil no século XVI usaram a palavra tapuia para se referir àqueles que falavam línguas diferentes. Essa palavra foi retirada do vocabulário dos tupis-guaranis. Página 55. Como os portugueses tiveram contato inicialmente com os tupis e guaranis, e por eles serem numerosos, esses padres decidiram aprender a língua dos tupis e transformá-la em uma língua comum a todas as outras tribos. Impor uma nova língua a esses povos foi determinante para que eles passassem a perder a própria identidade. É como se um dia desconhecidos decidissem que você não pode mais falar português, apenas alemão. Seria bastante confuso, vocês não acham? A maioria das tribos indígenas era nômade. O que é ser nômade, gente? Eles não moravam em um único só lugar. Eles se mudavam de acordo com as conveniências, né? Eles viviam da caça, pesca e coleta, e quando os alimentos daquela região acabavam, eles queimavam suas aldeias e mudavam de lugar. Contudo, havia aqueles que se estabeleciam em uma região, desenvolvendo a agricultura de alimentos como feijão, milho, abóbora e mandioca. Essas tribos são conhecidas como aldeias agrícolas indiferenciadas, pois não há classes sociais. Entretanto, existiam tarefas realizadas apenas por homens, como a caça e aquelas feitas somente por mulheres, como o preparo da comida e as pinturas corporais. Segundo José Otávio Cafeste de Souza, os guaranis reproduziam o padrão dos cultivadores de floresta, onde o homem detinha o status de caçador-pescador e a mulher possuía o papel de cultivo da terra. Eles também eram, em sua maioria, povos poligâmicos, ou seja, os homens casavam-se com mais de uma mulher e tinham vários filhos. A guerra era uma prática que integrava as tribos e os inimigos eram capturados e mortos. Como dito anteriormente, os nativos brasileiros desconheciam a escravidão. Aqui está a representação de Tupã, uma entidade espiritual da cultura tupi-guarani. Tupã era a manifestação de um deus na forma dos raios do trovão. Na página 54 foi falado sobre a FUNAI. O que é a FUNAI? A FUNAI é uma Fundação Nacional do Índio. É um órgão oficial do Estado brasileiro, criado em 1967, tem a missão de proteger e promover os direitos dos povos indígenas brasileiros. É a FUNAI que deve estudar a identificação, delimitação, demarcação, regularização, monitoramento e fiscalização das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Ela também
coordena e implementa políticas de proteção aos povos isolados ou recém-contatados. Aqui na página 56, vem mostrando o grafismo indígena, que é um tipo de escrita. Assim como nós temos nossa escrita, os indígenas também têm a escrita deles. Em exercícios resolvidos, questão 1, o que aconteceu com os povos indígenas que viviam no Brasil em 1500? Resolução. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia aproximadamente 3 milhões de ameríndios vivendo aqui. Contudo, os colonizadores portugueses escravizaram e mataram muitos nativos. Além disso, os europeus trouxeram consigo doenças que os nativos desconheciam e que seus corpos não sabiam combater. Assim, milhares de indígenas morreram em razão de doenças tais como tuberculose e sífilis. Atualmente, estima-se que existam pouco mais de 300 mil indígenas vivendo no Brasil. Dialogando. Como foi o primeiro contato dos portugueses com os indígenas? As roupas que os portugueses usavam eram muito diferentes das roupas dos índios? Por quê? Você acha que eles tiveram dificuldade em se comunicar? Os portugueses conseguiram compreender logo de início a cultura indígena? Página 57. Qual era a religião dessas tribos ameríndias? Ela era muito diferente da religião dos navegadores portugueses? Por que você acha que os portugueses começaram a explorar os mares? O que eles buscavam? Continuando aí na página 57, iremos conhecer um outro grupo social que deu origem ao povo brasileiro. Então, quando viajamos para algum lugar desconhecido, é comum pesquisarmos anteriormente como se chegar até lá. Utilizamos GPS, aplicativos de celular e mapas interativos para não nos perdermos. Caso por algum motivo fiquemos sem internet, podemos sempre utilizar o celular e telefonar para alguém ou pedir informações para uma pessoa que tenha acesso a essas tecnologias. Agora imagine viver em uma época em que nada disso era possível. Vocês conhecem esses equipamentos aí, ó? Bússola, sextante, luneta? Vocês conhecem algum desses aí? Quando Portugal chegou ao Brasil, no século XVI, não havia GPS ou aplicativos de celular, mas tecnologias tão importantes quanto a bússola, o sextante e a luneta. Esses instrumentos foram essenciais para que eles pudessem navegar ainda mais, pois eles já exploravam os mares desde o século XIV. Observem aí nessa gravura o desembarque de Cabral em Porto Seguro, o momento em que os portugueses chegaram em terras brasileiras. Reparem bem as reações dos indígenas e dos portugueses. Os portugueses tinham pelo menos 2 séculos de experiência em navegação quando começaram a explorar o mundo em busca de riquezas, terras cultiváveis, escravos e pessoas para converter ao cristianismo. Agora, na página 58, no século XV, eles dominaram várias religiões da África, estabelecendo colônias muito semelhantes ao que seria feito no Brasil. Quando Vasco da Gama chegou às Índias em 1498, Portugal percebeu que era possível chegar àquelas terras por novas rotas e assim organizou a expedição que em 1500 chegaria ao Brasil.
Imagine que você está em casa com a sua família, quando de repente desconhecidos aparecem em seu quintal. Eles não falam a mesma língua que você, usam roupas em excesso, utilizam meios de transporte que você nunca viu antes e possuem uma religião que você não consegue entender. O contato dos portugueses com os ameríndios foi mais ou menos assim. Em busca de riquezas, escravos, terras cultiváveis e novos fiéis, os navegadores europeus encontraram uma terra habitada por pessoas muito diferentes deles. No século XVI, as pessoas não pensavam como nós pensamos hoje. Naquela época, eles viam os nativos como povos selvagens e, ao mesmo tempo, inocentes. Segundo os historiadores Arnaud e Maria José, os portugueses simultaneamente admiravam e desprezavam os indígenas. Houve medo e desconfiança naquele primeiro contato, e os portugueses achavam que os índios eram selvagens e bestiais, pois não compartilhavam os mesmos costumes que eles. Eles admiravam o quão limpos e saudáveis os nativos eram, mas também achavam estranho eles andarem nus, sem quase nada de roupa, vestindo apenas adereços de penas, folhas e pinturas corporais. Os indígenas também não habitavam grandes cidades e vilas como os europeus, fazendo com que os portugueses achassem que eles viviam como animais nas florestas. Houve um forte choque cultural e o primeiro contato foi cercado por tensão. Na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei Dom Manuel em maio de 1500, ele faz a seguinte descrição dos nativos: do que tiro ser gente bestial, de pouco saber, e por isso tão esquiva. Porém, e com tudo isso, andam muito bem curados e muito limpos. E naquilo me parece ainda mais que são como aves ou alimárias monteses, as quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que pode mais ser. Isto me faz presumir que não tem casas nem moradas a que se acolham, e o ar a que se criam, os faz tais. Nem nós ainda, até agora, vimos nenhuma casa ou maneira delas. Então aí está um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, né, ao rei de Portugal, né, tanto os portugueses quanto os nativos, né, os índios, eles tiveram uma impressão, né, estranha. Os portugueses estranharam os índios e os índios estranharam os portugueses na maneira de se vestir, né, na maneira de viver no geral. Página 59. Como uma das principais intenções das navegações portuguesas era expandir a religião católica para todo o mundo. Uma missa foi realizada no dia 26 de abril de 1500. Os ameríndios são politeístas, ou seja, não acreditam em apenas um Deus, mas em vários que regem a natureza, como o Tupã, que representa os trovões. Contudo, os portugueses acreditavam que essas religiões, esses rituais e essas manifestações eram primitivas, de povos atrasados e que possuíam alguma relação com as trevas, o maligno, o demônio. Eles decidiram então que era dever deles levar a civilização àqueles nativos. É preciso entender que civilização para os colonizadores seria viver aos moldes europeus, em grandes cidades com uma organização política e econômica específica, sendo católicos, vestindo-se e cobrindo as vergonhas, abandonando as práticas culturais de incesto, poligamia e canibalismo, ou seja, deixando de lado sua cultura e identidade e se tornando europeu.
A partir de então, esse contato do europeu versus indígena foi repleto de violência, conflitos e desconfianças. Essas pessoas ainda sofrem muito preconceito e várias foram mortas ao longo dos anos, pois os portugueses não compreendiam e nem aceitavam uma cultura tão diferente. Em exercícios resolvidos, questão 2, o primeiro contato dos portugueses e indígenas foi amigável? Na resolução, não é possível afirmar que o primeiro contato entre portugueses e indígenas tenha sido amigável, porque os europeus estabeleceram uma relação de exploração com esses povos e a terra em que eles viviam. Apesar de ter havido escambo entre eles, o choque cultural foi muito forte e os portugueses tentavam sempre mudar a forma como eles viviam, pensavam, agiam, se vestiam, enfim. Tudo que era naturalmente indígena foi considerado de alguma forma errado e pecaminoso e deveria acabar. Além disso, o próprio escambo não era uma troca justa, pois os indígenas trocavam a sua força de trabalho e os bens naturais de suas terras por espelhos, tecidos e enfeites. Então, escambo consistia em trocar objetos que não eram conhecidos das tribos, como espelhos e utensílios domésticos, pelo trabalho dos indígenas. A atividade de hoje consiste em responder as perguntas da página 53, dialogando. Então, página 53, dialogando, e também dialogando da página 56 e 57. Então, dialogando da página 53 e dialogando das páginas 56 e 57. Aqui encerramos nossa aula de geografia. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser.